Muito boa noite, amigos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez com todos aqui ao vivo na nossa rádio Promessa FM, www.jesus24horas.com. Aí você baixa o aplicativo da nossa rádio e pode estar ouvindo 24 horas a Rádio Promessa FM, como também recebendo orações de hora em hora. E todos os dias às 9 da noite nós estamos fazendo o nosso programa ao vivo. E também esse programa é reprisado a cada 4 em 4 horas aqui na nossa rádio. Nós estaremos tratando na noite de hoje sobre o começo daquilo que nós começamos a falar, a tratar, a mostrar na palavra de Deus sobre as profecias, sobre o futuro que nós estamos já vivendo hoje e que já havia sido profetizado há milhares de anos atrás pelos profetas sob a inspiração de Deus. E eu gostaria de mostrar para vocês novamente o que diz o livro do profeta Sofonias. Sofonias, o livro do profeta Sofonias, que é o quarto último livro do Antigo Testamento. Você pode abrir na sua Bíblia o Antigo Testamento, ele termina no livro de Malaquias. Você voltando um livro estará Zacarias, voltando o terceiro livro estará em Ageu e o quarto último livro está justamente em Sofonias. Sofonias, ele profetiza no capítulo 2, versículo 4 do seu livro, que haveria uma grande e terrível guerra envolvendo Israel e a Palestina. Somente os dois países, não haveria nenhuma intervenção internacional. Aqui ele somente cita, ele somente vê na profecia uma guerra acontecendo em Gaza, exatamente ali no território ocupado hoje em dia pela Palestina. E ele cita 3 cidades, 2 ou 3 cidades aqui, que estão localizadas exatamente na área da Palestina. A área da Palestina. Se você perceba o que está acontecendo no noticiário mundial, você percebe uma certa tendência diabólica na maneira que eles passam as notícias. Quando você ouve falar que a Palestina atacou Israel, quando você nota que a Palestina ataca Israel, e geralmente sempre esses ataques começam da Palestina, que é ali fronteira com Israel, na época do Antigo Testamento, era chamada essa terra não de Palestina, mas sim da terra dos filisteus. A terra dos filisteus é justamente hoje a Palestina. E aqui em Sofonias ele cita claramente pelos nomes. E uma maneira e uma das coisas para que você entenda sobre as profecias que você jamais pode esquecer é que quando você lê um texto que não é uma parábola, você tem que interpretar literalmente, principalmente no que diz respeito a nomes de lugares. Quando você lê nas profecias sobre nome de lugares, nações, você pode ter certeza que a interpretação, ou melhor, o significado, que não é interpretação, mas sim o significado dessa profecia é literal. É literal. Não se está falando de parábola. Quando se fala em Gaza, quando se fala da cidade de Ascalon, Asdod, Ecrom, todas essas cidades aqui mencionadas no livro de Sofonias, capítulo 2, elas estão na Palestina, que anteriormente era conhecida como a terra dos filisteus. Todas as vezes que a Palestina ataca Israel, então nos noticiários eles dão a notícia da seguinte forma: Hamas atacou Israel. Perceba isso. Eles nunca dizem a Palestina atacou Israel. Por que não? Porque o globalismo que está imperando nesse mundo, encabeçado pela ONU e pelos metacapitalistas desse mundo, eles não defendem a Israel, eles defendem a Palestina.
Eles estão do lado da Palestina. O globalismo hoje em dia está contra Israel e os valores que Israel traz, incluindo a maior preciosidade que Israel trouxe ao mundo, além do Senhor Jesus, o Filho de Deus, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então a Palavra de Deus hoje nós temos em nossas mãos. Os valores cristãos estão nas nossas mãos e chegaram até nós graças, obviamente, a homens que deram a vida dele traduzindo a Bíblia, levando a Bíblia adiante, fazendo a Bíblia chegar ao conhecimento das pessoas, mas também antes destes, dos judeus, que eles preservaram a palavra de Deus, mesmo no cativeiro, mesmo em épocas sangrentas. E graças a Deus, por esta razão, nós temos a palavra de Deus conosco hoje. Então, os globalistas estão contra Israel, eles sempre estão a favor da Palestina. Então, eles nunca dizem, você nunca vai ver em nenhum noticiário, seja escrito, seja televisivo, seja pela rádio, você nunca vai ouvir uma notícia assim: a Palestina atacou Israel. Eles não dizem isso, porque eles estariam exatamente incriminando a Palestina, coisa que eles não fazem jamais, e eles estariam contando a verdade, porque essa é a verdade. Quem ataca Israel é a Palestina, Porém, o que eles usam? Eles dizem: o Hamas atacou Israel, Hamas atacou Israel. Só que o que é o Hamas? O Hamas é, além de uma organização terrorista, o Hamas, ele é o exército da Palestina. O exército da Palestina se chama Hamas. Então, quando um exército de um país ataca o outro, não se pode dizer que foi o exército que atacou, mas sim o próprio país que atacou. O país inimigo atacou Israel. Então, quem ataca Israel sempre é a Palestina. Nunca esses ataques começam de Israel. Porém, quando Israel revida, o que dizem as notícias? As notícias dizem assim, olha só, quando Israel contra-ataca, então nos noticiários aparece o seguinte, na televisão eles vão dizer o seguinte: Israel atacou a Palestina. Eles não vão dizer Israel atacou Hamas, eles vão dizer assim, vitimizando a Palestina, eles vão dizer Israel atacou a pobre Palestina. A pobre Palestina, que não fez quase nada, que não jogou 300 bombas num só dia em Israel, que não jogou à noite de madrugada bombas contra Israel, que não fez túneis para atacar Israel durante a madrugada. Então eles nunca vão dizer isso. Eles vão vitimizar, a mídia vai vitimizar a Palestina. E quando aconteça da Palestina atacar Israel, eles não vão dizer a Palestina atacou Israel. Eles vão dizer o Hamas. Então esse é um jogo, um truque de palavras que é usado para passar a ideia de que o vilão da história é Israel e não a Palestina. Porém, a Palestina está profetizado aqui, segundo o livro do profeta Sofonias, que ela será desamparada e assolada. Ai dos habitantes, diz aqui, será desarraigada, e ai dos habitantes da costa do mar, ai dos habitantes, terra dos filisteus. Eu vos destruirei. Deus está falando, eu vos destruirei. A briga aqui não é contra Israel e Palestina. Quem está contra a Palestina é Deus. E ele tem os seus motivos. E isso são motivos históricos. Você sabe que a ira de Deus, ela leva muitas vezes milhares de anos para ser executada. A vingança de Deus contra o povo dele muitas vezes leva milhares de anos. Você veja quantas injustiças o povo judeu e o povo da igreja, a igreja do Senhor Jesus, vem passando nesses 2 milhares de anos.
Em 2000 anos, como a igreja do Senhor Jesus é perseguida e até agora nada aconteceu da parte de Deus de uma vingança de uma maneira global, mas isso vai acontecer. Na tribulação vai chegar o grande dia da ira do Senhor, que não é um dia, mas sim um tempo, conforme o que disse Daniel no capítulo 8, versículo 19. Não é um dia apenas, é um tempo de ira. Esse tempo vai levar 7 anos em que Deus vai vingar não só o que fizeram contra o seu povo, a igreja, mas o que fizeram contra Israel vai ser vingado no final desses 7 anos, vai ser vingado o que Israel fez contra o Senhor Jesus, que na verdade Israel ele é considerado pelo Antigo Testamento a esposa de Deus, e sendo a esposa de Deus, ela geraria o Filho de Deus para esse mundo. Ela geraria o Filho de Deus para todas as nações. Então Israel, ele condenou ao Senhor Jesus e ele vai sofrer a vingança. A ira de Deus vai cair contra ele também e contra esse mundo. Tudo isso vai acontecer nos 7 anos de tribulação. E Sofonias, ele fala que Deus destruirá a Palestina. Ele está dizendo aqui, capítulo 2, versículo 5, eu vos destruirei até que não haja morador. Até que não haja morador. Aqui está escrito. E essa terra vai ser como um pasto para rebanhos. Pastores vão cuidar de rebanhos de animais nessas terras. Então vai ser uma terra exatamente pacífica, que você não pode criar um rebanho numa terra peçonhenta, numa terra cheia de guerra, como tem sido a Palestina. Então Deus, ele promete destruir. E quando você fica do lado da Palestina, por inércia da mídia mundial, que é controlada pelo globalismo, você está se colocando contra Deus. Porque a Palestina hoje, ela é inimiga de Deus e dos planos de Deus. É inimiga de Deus e dos planos de Deus. Eu não estou dizendo para você que é cristão ficar contra a Palestina, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra legiões de demônios, contra espíritos invisíveis. Mas nós sabemos que nós não podemos nos unir, nós não podemos estar lutando pela causa dos inimigos de Deus e dos inimigos daqueles que querem destruir os planos de Deus. E Israel, ele está em primeiro lugar agora nos planos de Deus, que, como diz a palavra dele. Porém, o que nos chama a atenção e o que eu quero mostrar para vocês nessa noite é que essa guerra final que vai fazer a Palestina ser varrida dos moradores atuais que ela tem, que estão vivendo nela hoje. Os inimigos de Israel estão na Palestina também, que é um pedaço estreito de terra ali na praia ao sul de Israel, que, se eu não me engano, faz fronteira ali com o Egito. Então é um pedacinho de terra que se chama Palestina. Então esse pedaço de terra vai ser completamente tirado. Os moradores que estão vivendo lá hoje, inimigos de Israel, sairão daquele local. Eles sairão daquele local. E diz que será destruída, Gaza será desamparada, será assolada. Será assolada, toda aquela terra vai ser assolada. É uma grande guerra que está profetizada aqui no livro de Sofonias, justamente no tempo da ira. No tempo da ira. Aqui no capítulo 2, versículo 2 de Sofonias, diz que antes que o decreto produza o seu efeito, o dia passe como a pragana, como a palha, é o que quer dizer pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, o dia da ira do Senhor, que nós entendemos que é o período dos 7 anos da tribulação, logo no início desse período do dia da ira, vai acontecer essa guerra sangrenta
essa última guerra entre Israel e Palestina. E Deus destruirá. Está dizendo aqui, Deus ele diz, eu vos destruirei. Eu vos destruirei. Então, antes que isso aconteça, o que está relatado aqui no versículo 4, e eu peço que você acompanhe lendo na sua Bíblia, não só ouvindo a programação, está dizendo algo surpreendente. No versículo 3, antes desta guerra começar a acontecer, antes que a Palestina seja destruída pelo próprio Deus, no versículo 3, Deus ele diz assim, que a nação não desejável, explicamos no programa de ontem que significa isso, que são justamente os gentios e não os judeus, aqueles que buscarem a Deus, aqueles que congregarem buscando a Deus, aqueles que nós entendemos que são aqueles que não pertenceram ao povo judeu ou que talvez pertenceram aos judeus, porém se converteram a Cristo. Essas pessoas, diz a Bíblia aqui, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então Deus ele promete que ele esconderia essas pessoas. Ele esconderia a essas pessoas justamente da ira. Ele esconderia a tais pessoas da ira do Senhor, que é exatamente quando começa, aqui conforme o livro de Sofonias, quando começa essa guerra sangrenta que está para acontecer entre Israel e Palestina. Por esta razão que quando nós ouvimos os noticiários já dizendo que um grande conflito está se dando nessa terra da Palestina, atacando Israel, e nós sabemos que esses eventos, esse conflito vai ser escalonado, ele vai crescendo pouco a pouco, até atingir essas proporções de cumprimento dessa profecia. Nós sabemos que momentos antes desta grande guerra que vai acontecer para destruir a Palestina, para destruir, exatamente como profetiza aqui o livro de Sofonias, o povo do Senhor, o povo de Deus será escondido. Aqui está dizendo escondido. E quando você encontra a palavra escondido, significa ocultado. Ocultado. O que significa uma coisa ocultada? É uma coisa que se torna invisível. É uma coisa que se torna invisível. E nós vamos mostrar justamente isso para você. Quando é que serão escondidos? Quando serão escondidos essas pessoas, as pessoas de Deus, o povo de Deus que ele promete esconder? Aqui está dizendo claramente que é antes que essa guerra estoure, essa grande guerra, né? Não apenas um pequeno conflito, mas uma guerra muito sangrenta que está por acontecer. E nós não podemos desacreditar que possa ser o começo, o que nós estamos vendo hoje, o começo do cumprimento dessa profecia. Que isso pode escalonar de uma maneira e perder completamente o controle, e realmente que essa guerra se torne a guerra que está profetizada aqui no livro de Sofonias. Então, essa guerra vai acontecer, mas antes dela acontecer, Deus ele promete que seriam escondidos, ou seja, as pessoas não é que elas vão se esconder, mas que Deus esconderia. Elas seriam escondidas. Olha só a diferença. Não são elas que se escondem, mas elas serão escondidas. Elas serão escondidas. Quando você lê o livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19, eu vou ler para você aqui agora, capítulo 26, versículo 19, Deus promete novamente esconder o povo. Ele promete esconder as pessoas. Olha só o que diz aqui. No versículo 19, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Olha a ordem das coisas que estão na profecia. Primeiro está dizendo de ressurreição de mortos.
Ele está dizendo os teus mortos e também o meu cadáver. Isaías está profetizando isso. Isaías 26, versículo 19. O profeta está dizendo que ele também, o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Ressuscitarão. Aqui está sendo profetizada a ressurreição dos justos. A ressurreição dos justos. Os teus mortos, os mortos justos, incluindo o profeta Isaías, eles vão ressuscitar. Despertai e exultai, os que habitais no pó, ou seja, as pessoas que estavam mortas, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então aqui está falando de ressurreição. Em seguida diz o seguinte, Deus ele fala o seguinte para o seu povo: vai, pois, povo meu, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos. O que é um quarto? É um aposento secreto. É o aposento secreto. Guarde essas palavras, secreto, aposento secreto. E fecha as tuas portas sobre ti. Está falando que a porta vai ser fechada. Escute bem. Vamos ver para onde a profecia está nos levando. Primeiro falou que aconteceria uma ressurreição de mortos. Aconteceria uma ressurreição de mortos, mortos no plural, incluindo Isaías, que era um justo. Então é uma ressurreição dos justos. Mas está dizendo também que o povo entraria num certo quarto, nos teus quartos, e a porta seria fechada. Escute bem, esconde-te, fique escondido. Você vai ficar escondido. Onde você vai ficar escondido? Dentro desse quarto secreto, dentro dessa recâmara, essa recâmara secreta. Esconde-te só por um momento. Então, por um momento, a outra parte das pessoas que não iriam morrer, alguns morreriam, porém está dizendo que outra parte dos que não morreriam seriam escondidos por um só momento, até que passe a ira. Até que passe a ira. Veja que é justamente o que nós encontramos em Sofonias, que está sendo profetizada, que a ira do Senhor vai começar. Mas antes disso, seriam escondidos, não vão se esconder, não são eles que vão se esconder. Isso é muito importante, isso é uma diferença muito grande no nosso entendimento. Não são as pessoas que vão se esconder, mas como disse Sofonias, capítulo 2, versículo 3, ele disse que seriam escondidos. E eu estou lendo aqui a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. É importante que você leia esta tradução, que é a mais próxima do original. É a mais fiel de todas. Almeida Corrigida Fiel. Não é só corrigida, corrigida fiel. Então, aqui está dizendo, olha a ordem das coisas que encontramos em Isaías, que se encaixa exatamente com o que nós estamos lendo aqui. Primeiro, mortos são ressuscitados. Os justos são ressuscitados. No versículo seguinte fala que outros vão ser escondidos até que passe a ira. Até que passe significa que enquanto a ira estiver acontecendo, essas outras pessoas vão estar trancadas num lugar à parte, elas vão estar escondidas e trancadas com a porta fechada. Quando diz porta fechada, nós lembramos da Arca de Noé. Quando a arca ela foi fechada, a porta foi fechada, foi trancada e ninguém mais podia entrar. Ninguém podia entrar naquele aposento. Então esse aposento secreto onde serão escondidas as pessoas será durante a ira, enquanto a ira de Deus vai estar acontecendo, que são os 7 anos, que são um período de 7 anos de tribulação. Alguns estariam escondidos, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores ou habitantes da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então aqui está falando exatamente sobre a ira. Enquanto a ira estará acontecendo no mundo,
algumas pessoas serão escondidas. Porque eu li aqui e fiz questão de frisar justamente essa parte que diz dos mortos ressuscitarão. Eu vou ler para você para que você entenda. 1 Tessalonicenses 4,16. Eu gostaria que, se você ouvir essa mensagem depois ou ouvi-la no YouTube, que você volte quantas vezes você puder e verifique justamente as passagens que eu estou dando aqui para você. Eu vou ler o que está escrito em Tessalonicenses, você vai ver que se encaixa exatamente com o que nós lemos em Isaías, onde ele fala de uma sequência, mortos ressuscitando e em seguida alguns outros que não morreram, eles sendo escondidos, enquanto a ira estava acontecendo no mundo contra os habitantes da terra. Em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, primeira carta aos Tessalonicenses, diz assim: quando o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, olha só, descerá dos céus, como disse aqui Isaías, o Senhor sairá do seu lugar, o Senhor sairá do seu lugar, Deus, aqui dizendo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor, ele vai tocar a trombeta, não é anjo tocando a trombeta. Ele tocará a trombeta, descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. É exatamente o que nós lemos em Isaías, primeiro os mortos ressuscitam. Então, de que está falando aqui? Está falando exatamente do que nós vamos ler agora. Depois nós, os vivos, os que ficarmos. Paulo não se incluía entre os mortos, ele se incluía entre nós, os vivos. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa do arrebatamento da igreja. Então veja a ordem das coisas. Primeiro os mortos ressuscitam, e em segundo lugar, esse esconderijo, isso que Deus está profetizando tanto em Sofonias como em Isaías, que as pessoas vão ser escondidas. Quando? Enquanto a ira estiver acontecendo no mundo, enquanto a ira estiver acontecendo contra os moradores da terra, o povo de Deus, como ele diz aqui no versículo 20 de Isaías, povo meu, o povo de Deus estará escondido durante a ira. Então nós vemos aqui claramente qualquer pessoa que ela tenha pelo menos um mínimo de interpretação de texto, ela vai entender que o que disse em Isaías é o que diz aqui em Tessalonicenses. É a ressurreição dos mortos e em seguida o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é justamente o momento em que Deus vai esconder o seu povo durante a tribulação. Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim Muito bem, queridos, nós estamos terminando o nosso programa de hoje, mas amanhã nós continuaremos falando sobre a guerra que está por chegar na Palestina contra Israel. Israel e Palestina, a grande guerra que praticamente inaugura o tempo da ira, a tribulação. O que está para acontecer nos momentos anteriores, nos imediatos momentos anteriores dessa guerra, o arrebatamento da igreja. Nós não podemos afirmar que o que está acontecendo justamente nos dias de hoje, maio de 2021, e um lembrete que agora dia 14 de maio
de 2021, Israel estará comemorando mais um ano da sua existência, do seu ressurgimento como nação. E nós sabemos o que pode estar por detrás de tudo isso. Nós temos o conhecimento e queremos compartilhar com você este conhecimento das profecias. Então não perca amanhã, 9h, na nossa Rádio Promessa FM, www.jesus24horas.com. Esse amigo que lhes fala, missionário Hélio Giroto, eu estarei compartilhando com vocês estes ensinamentos. Nós estaremos amanhã falando mais sobre o que Deus vai fazer, como vai ser este momento em que o povo de Deus será escondido e onde será esse esconderijo. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima.